Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Não estou conseguindo abrir a minha webcam para começar a nossa aula. Então, eu vou dar aula com a câmerazinha fechada mesmo, tá bom? Vamos lá. Hoje nós vamos falar de um viés da linguagem que é um viés mais expressivo. Por que é um viés mais expressivo? A gente vai entender hoje as diversas formas que a gente tem de falar alguma coisa. Para ficar mais fácil de a gente entender. Deixa eu subir aqui o slide. Vamos lá. Para ficar mais fácil da gente entender. Observem essas imagens. Eu tenho um coração órgão e eu tenho um coração gestual, né? Eu tenho um gesto indicando um coração. Qual a grande diferença de um para o outro? O coração órgão é o coração ao pé da letra, no seu sentido denotativo. Sentido de dicionário. O que que é um coração? É um órgão do corpo humano que bombeia sangue. Então, quando eu estiver falando alguma coisa e o sentido das palavras que eu utilizarem forem do sentido ao pé da letra da palavra, do sentido dicionarizado, eu tenho a linguagem denotativa. Quando eu estiver fazendo o coração gestual, aí eu tenho uma linguagem conotativa, porque ela é baseada no contexto. Então, dependendo do contexto, quando a gente vê uma pessoa que a gente gosta longe, a gente não consegue falar, a gente dá um tchauzinho. Quando a gente está se despedindo de alguém, a gente dá um tchauzinho. E às vezes faz o coraçãozinho com a mão. Isso quer dizer o quê? Eu te amo, eu gosto de você. Então, naquele contexto, o coração gestual faz sentido. É isso que a gente vai ver hoje, essa diferença entre linguagem conotativa e linguagem denotativa. São formas diferentes de expressão. Igual eu falei para vocês, na linguagem denotativa a gente tem o sentido dicionarizado das palavras. Elas são trabalhadas de uma maneira objetiva, de uma maneira literal. Então, da forma como elas estão escritas no dicionário. Diferente da conotação, que a conotação é aquele sentido mais figurado, que transmitem mensagens de modos subjetivos e criativos. Então, dependendo do contexto, nós vamos transmitir a mensagem de uma maneira diferente, uma maneira subjetiva, uma maneira criativa. Vamos focar agora um pouquinho em denotação. O que que é a denotação? É aquela linguagem que a gente utiliza palavras com sentido literal, sentido próprio, o sentido real. Então, independente do contexto onde aquele termo, aquela oração ou aquele período foi empregado, a gente vai ter ali o sentido puro da palavra. Não precisa de uma interpretação. Onde que a gente vê o uso da linguagem denotativa? Quando a gente está falando de mensagens objetivas, de discursos que transmitem fatos com precisão, algumas opiniões ou alguns argumentos. Então, a gente vê isso em gênero jornalístico, material didático, material científico, manuais. Por quê? São é, discursos, são gêneros que trabalham essa linguagem literal e objetiva. Observem mais os exemplos que a gente tem aí. Clarice Lispector nasceu na Ucrânia em 1920 e 20 e morreu no Brasil em 1977. É escritora, jornalista e autora de diversos romances e contos. Eu tenho alguma coisa para inferir aí que não seja o sentido literal das palavras? Não. Toda a frase está escrita com essa linguagem direta, linguagem literal. Lembram? A gente tem mensagens objetivas e discursos que visam a transmissão precisa de fatos, opiniões ou argumentos. Tem alguma coisa nessa primeira frase que infere alguma informação? Não. Cientistas de todo o planeta seguem pesquisando a cura para a doença que se tornou uma epidemia.
Mais uma vez, a frase toda já está com o sentido direto, linguagem direta, não dá margem para interpretação. Então, aí eu tenho uma linguagem denotativa, diferente da linguagem conotativa. A linguagem conotativa é aquela caracterizada pelo uso de palavras que têm o sentido figurado. Então, vai além do que a gente tem no dicionário. É aquele sentido que nos dá margem para diversas interpretações, porque a mensagem pode ser transmitida de uma maneira, mas ela só vai ser entendida dependendo da compreensão de quem está recebendo aquela mensagem, de quem está acessando aquele conteúdo. Então, na linguagem conotativa, nós temos o sentido contextual. A gente precisa estar inserido naquele contexto para entender e para interpretar aquela mensagem. Onde que a gente vê a linguagem conotativa? Que são que é a linguagem que trabalha mensagem objetiva, mensagem enfática. Onde que a gente vê isso? Expressão poética, expressão lírica, ou expressões que buscam estimular a interação do interlocutor de alguma forma. Então, é comum a gente ver na linguagem conotativa o uso de figuras de linguagem, uso de metáfora, uso de metonímia. Por quê? Porque são linguagens que têm o sentido mais contextual. A gente precisa entender, precisa estar inserido naquele meio para entender. Então, a gente percebe que a linguagem conotativa é aquela linguagem que permeia os materiais publicitários, obras literárias, obras artísticas, ou algum discurso, ou algum diálogo que busca justamente isso, essa interação, essa compreensão entre o interlocutor e o receptor. Por quê? Porque a gente precisa estabelecer ali um vínculo mais emocional, para que tenha mais apelo, para que a pessoa que entende consiga se colocar naquele contexto. Então, observem as frases. Muitos casos novos da doença saltavam aos olhos dos pesquisadores. O que nessa frase me indica que é uma linguagem conotativa? Saltar aos olhos. As doenças saíam dos olhos dos pesquisadores e saltavam nas pessoas? Não. Elas assustavam os pesquisadores, amedrontavam os pesquisadores. Se eu tenho uma palavra ou uma expressão na frase que me dá um outro sentido, e esse sentido ele só é percebido por quem consegue identificar, por quem consegue ver as nuances da frase, do fragmento do texto, eu tenho uma linguagem conotativa. Ele ficou todo derretido com as declarações dela. Ele literalmente derreteu igual uma vela? Não. Tem pavor de avião, morre de medo quando vamos ao aeroporto. Ele morre, ele literalmente morre, ele cai durinho lá? Morre, não volta à vida? Não. São expressões que mostram uma linguagem mais contextual. Naquele contexto, falar que uma pessoa morre de medo de avião quando está no aeroporto faz sentido, porque naquele contexto a gente percebe que a pessoa tem muito medo de avião. Se a gente espremer esse jornal, sai sangue. Se a gente literalmente espremer o jornal, sai sangue? Não. Porque o que essa frase quer dizer? Que no jornal tem muitas notícias ruins, muitos crimes, muitos assassinatos. E isso faz com que a gente metaforize isso, crie essa visão, né? De que o jornal só tem coisa ruim, só sai sangue se a gente espremer ele, mas não ao pé da letra. Então, a linguagem conotativa e a linguagem denotativa são os tipos de linguagem que a gente tem para falar e para passar as nossas informações no dia a dia. Numa, sempre no sentido, decorem, denotação, dicionário, no sentido literal da palavra, e a conotativa no sentido contextual, precisa de um contexto total para fazer sentido. Observem essa imagem, essa tirinha do H. Ele pergunta para o amigo: qual o sentido da vida? Por que que eu estou aqui? O amigo dele pensa um pouquinho e responde: você está aqui porque o dono do bar deixa você pendurar a conta até o final do mês? Observe, no primeiro quadrinho, o H está falando, está procurando, né, um motivo para ele estar ali. Por que que ele existe? No sentido literal. Ele quer saber
por que que ele vive, por que que ele está ali com o amigo dele naquele bar. E o amigo dele já responde no sentido contextual. Para o amigo dele, ele só tá ali porque ele pode pagar a conta depois. Então, naquele contexto, quando ele fala, porque o dono do bar deixa você pendurar a conta até o fim do mês. Naquele contexto, para o amigo dele, esse é o motivo que faz o H estar ali. E não porque ele pode estar deprimido, procurando algum sentido na vida, afogando as mágoas na bebida. Essa outra imagem é a mesma coisa. A gente tem aí, eu odeio estes pneus. Mulher sabe, né? Que é aquele colotinho, aquela gordurinha que a gente tem ao redor da cintura que não sai nem por reza brava. A gente chama de pneu, no sentido contextual, quando a gente vai mostrar o culote para alguém, geralmente a gente não fala sobre o culote, a gente fala esse pneuzinho aqui, diferente da segunda parte do quadrinho, que a gente tem aí o mosquitinho da dengue falando que ele adora esse pneu, porque fica parada a água ali para ele. Então, nós temos, de um lado, a linguagem, o odeio indicando odiar esses pneus, indicando essa linguagem mais conotativa, e do outro lado a gente tem o mosquitinho neném indicando a linguagem mais denotativa. Ele realmente ama esses pneus, os pneus, pneus mesmo, de carro, onde param a água quando chove, quando molha alguma coisa. E por último, a gente tem essa conversa do Chico Bento, onde o amigo dele fala: Meu pai tem 800 cabeças de gado, e o seu? E o Chico responde: Meu pai só tem um boi, mas ele tá inteirinho. Por que que a gente tem aqui? Quais as linguagens que a gente tem aqui? Ambas. No primeiro quadrinho, a gente tem a linguagem denotativa. O amigo dele sabe que o pai dele tem 800 cabeças de gado. E na segunda imagem, nós temos o Chico Bento com a linguagem conotativa. Ele acha que a cabeça dos gados que o pai do amigo tem são literalmente só as cabeças, porque ele não sabe que cabeça de gado quer dizer o gado inteiro. Então, para ele, naquele contexto, o pai dele tem mais do que o pai do amigo, porque o pai dele tem um boi inteiro, porque na cabeça dele, 800 cabeças de gado são literalmente só as cabeças de gado, mas na verdade, nesse contexto que o amigo dele está falando, os 800 cabeças de gado são 800 bois também inteiros. Então, essa é a grande diferença da linguagem denotativa e conotativa. Numa, a gente tem o sentido literal e na outra, a gente tem o sentido contextual. Tá bom, galerinha? O que a gente tinha para hoje é isso. Na próxima semana, a gente vai entrar com sintaxe. A gente vai dar uma relembrada nas funções da sintaxe, por que que ela existe, como que a gente trabalha ela, qual a melhor forma da gente entender e utilizar as funções da sintaxe no nosso dia a dia, tá bom? Espero vocês na próxima sexta. Beijinho, tchau, tchau.